Também quero hoje contar-vos a história de um rapaz que ele tinha Jesus no coração desde muito cedo, está bem? Então, vamos lá ver se eu consigo encontrar aqui o meu equipamento. Aqui está, obrigado. Então, esta é uma família, temos uma família aqui. Que família é esta? Vocês saberão. Então, há um pai, há uma mãe e há uma criança, não é? As famílias são assim, não são? Um homem começa a gostar de uma mulher, depois casam-se e têm filhos, não é isso? Está certo, era assim. Só que sabem uma coisa, esta família era uma família como as outras famílias. Tinha um rapazinho lá, vocês estão a ver aquele rapaz ali? Este rapaz, sabem, ele chamava-se Timóteo. Alguém sabe o que quer dizer a palavra Timóteo? A palavra Timóteo significa aquele que agrada a Deus, aquele que honra a Deus. É interessante. Time é uma palavra grega. Timo significa honrar e Theo significa Deus. Então é aquele que honra a Deus. Está certo? Sabem porquê é que este nome era grego? Porque o pai dele era grego. Não sei se vocês já ouviram falar da cultura grega. Sabem uma coisa? Houve vários povos que dominaram o mundo. E houve um período chamado o período persa. Depois desse período persa, veio o período grego. Mais ou menos 168 anos que eles estiveram a dominar sobre o mundo. Se calhar já ouviram falar de Filipe da Macedónia. Já ouviram falar deste nome? Não? Mas olha, já ouviram falar de um outro que é mais importante. O filho dele chamava, sabem como? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Vocês vão ouvir falar dele da história. Ele morreu muito cedo, com 33 anos, mas ele deixou um mundo muito influenciado pela cultura grega. De tal maneira que, sabem uma coisa, se vocês forem procurar descobrir, a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a influência da cultura grega foi muito grande. Aliás, a primeira tradução que foi feita da Bíblia hebraica, sabem qual é a Bíblia hebraica? É o Velho Testamento. Sempre que ouvirem falar da Bíblia hebraica, refere-se ao Velho Testamento. A primeira tradução, sabem qual foi? Chamada a tradução Septuaginta. 70 pessoas juntaram-se para fazer esta tradução. A primeira tradução da Bíblia que existiu do Velho Testamento foi em grego. Então vocês podem imaginar qual não era a influência dos gregos lá naquela altura. Por isso é que nós vamos encontrar o pai do Timóteo era grego. Não sabemos mais sobre ele. A verdade é que ele casou com a mãe de Timóteo, que era uma mulher judia. Portanto, era do povo de Judá, o povo de Israel, não é? Então o que é que acontece? Como eu vos disse, a palavra dele significa aquele que honra a Deus. Eu espero que tu também tenhas a vontade na tua vida de honrar a Deus. Mas olha, sabem uma coisa? Vocês veem que já não está lá o pai do Timóteo. Porquê? É que sabem, parece que o pai do Timóteo morreu muito cedo, quando Timóteo ainda era muito novo. Vocês podem pensar, que tristeza. Isso é verdade, é triste quando as pessoas partem mais cedo do que aquilo que nós gostaríamos. Mas sabem, eu sei que há sempre alguém que cuida de nós. Sabem uma coisa? O meu pai também morreu quando eu tinha 6 anos. Verdade. Ele morreu muito cedo, não é? A minha mãe tinha 36 anos, ficou com 6 filhos. Sabem que idade tem ela hoje? 92. Ainda está viva. Sabem, há muito tempo atrás também houve uma vez um grande escritor de Salmos, que era o rei Davi, que ele, também não sabemos muito sobre a vida dele, mas sabemos uma coisa, que um dia ele escreveu estas palavras: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. Isto é uma grande verdade. Às vezes há meninos que dizem assim, eu estou zangado com Deus, o meu pai, não sei, a minha mãe, isto... Não, nós sabemos que sempre que nos acontece alguma coisa triste, nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Portanto, se alguma vez tiveres algum problema sério na tua vida, confia que Deus está lá para tomar conta de ti, está bem? Então, nunca se esqueçam, Timóteo aprendeu esta verdade. Será que Timóteo compreendeu bem? Vamos ver. Sabem, também a Bíblia diz que o Timóteo, a certa altura, nós não sabemos, mas parece que ele não era muito saudável. Ele tinha um problema de saúde.
Nós não sabemos bem qual era o problema de saúde. O que sabemos é que um dia, um grande amigo dele, que veio a ser uma pessoa muito importante na vida dele, um dia, quando ele era mais jovem, escreveu-lhe e diz assim: olha, bebe um pouquinho de vinho por causa do teu estômago. Talvez ele tivesse um problema de estômago, nós não sabemos. Mas parece que ele não era assim muito saudável. Há pessoas que às vezes não são muito saudáveis e começam a desculpar-se e a dizer: eu não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, etc. Eu estou aborrecido porque eu caso tenho este problema. Eu não tenho aquilo que os outros têm. Às vezes tu ficas um bocado aborrecido porque não tens essas coisas. Será que o Timóteo ficou assim? Parece que o Timóteo sabia que havia um Pai Celestial que cuidava dele, mesmo não tendo o pai, e mesmo tendo alguns problemas de saúde, ele não se deixou vencer por isso. Bem, o tempo passou e sabem uma coisa? Um dia houve uma pessoa que ele conheceu que também tinha um problema de saúde. Nós não sabemos bem qual era o seu problema, mas uma vez ele disse assim: olha, eu escrevo-vos estas coisas com umas grandes letras. É uma carta no Novo Testamento, sabem? Ele escreveu e parece que ele tinha um problema qualquer que ele, ao escrever, não podia escrever muito. Até houve pessoas, sabem, que acabaram por escrever aquilo que nós temos no Novo Testamento por causa dele não conseguir escrever bem. Não sabemos ao certo. Mas ele pensava assim: bem, Senhor, ajuda-me, eu quero ser uma pessoa que vai servir-te. Eu quero ir por todo o lado, quero ir por todo o mundo, falar do teu amor. E ele pensava assim: mas eu tenho este problema de saúde, como é que é? O Senhor uma vez disse: basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Sabem quem está a dizer isto? O grande apóstolo Paulo. Ele viajou pelo mundo todo. Para ele, esse problema de saúde que ele tinha não era um problema. Ele conseguiu vencer tudo isso. E olha, ele, juntamente com Timóteo, sabem para onde eles foram? Foram para a Grécia. Eles andaram por montes de países. Eles percorreram o máximo possível. Eram doentes. Deus ajudou-os. Às vezes tu ficas ali parado: eu isto, eu aquilo, a queixaste. Não te queixes. Deus pode fazer coisas muito boas na tua vida, mesmo quando parece que as coisas não estão a correr bem. Bem, Timóteo, sabem, entre várias coisas que Timóteo na verdade teve, foi esta coisa, muito boa. Ele foi educado nas Sagradas Escrituras. Quando vocês veem 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, fala sobre isto. Timóteo, uma das grandes coisas que o ajudou a ele poder agradar a Deus, sabem qual foi? É que ele foi educado muito cedo nas Sagradas Escrituras. Como é que ele foi educado nas Sagradas Escrituras? Olha, às vezes tu estás lá a jogar em casa, de repente o pai ou a mãe chama-te: olha, vamos fazer o culto doméstico. E tu começas: agora, tinha que ser agora. Não é? Agora que estava no meio do jogo. É isso, olha. É muito importante ser educado nas Sagradas Escrituras. Quando isso acontecer, o teu pai te chamar, coloca logo o jogo de parte, faz logo rápido e vai correr. Sabes porquê? A melhor coisa que tu podes fazer é tu abrires o teu coração para as coisas de Deus. Timóteo fez isso. Olha, ele perdeu o pai cedo, ele parecia ser uma pessoa doente, mas sempre que se falava das coisas de Deus, lá estava ele pronto para isso. Será que nós somos assim? Estamos sempre prontos para dar lugar, em primeiro lugar, à palavra de Deus? Foi muito importante para ele ser educado nas Sagradas Escrituras. Mas pode pensar assim: mas quem é que o educou nas Sagradas Escrituras? A sua mãe? Olha, a sua mãe, mas Deus levantou uma outra pessoa. Sabem quem foi? Podemos andar para trás. A sua avó. Isso. Ele tinha avó, chamada avó Loide. Estás a ver? Quando às vezes nós perdemos alguém na nossa família, Deus levanta outras pessoas. Foi muito importante. Diz o texto que quer a sua mãe, quer a sua avó lhe ensinaram as Sagradas Escrituras. É muito importante que tu tenhas ouvidos para ouvir a palavra de Deus, olhos para ler a palavra de Deus e, acima de tudo, coração para receber as coisas de Deus. Primeira coisa que ajudou muito Timóteo a cumprir o seu nome. Qual era o seu nome? Qual era o significado do seu nome? Isso, aquele que agrada a Deus. A primeira coisa para agradar a Deus e poder realmente honrar a Deus é nós termos espaço para aquilo que é o ensino da palavra de Deus. Bem, sabes, estas palavras dizem assim: sabes bem que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação que há em Cristo Jesus. Foi isso que Timóteo fez. Ele teve espaço para compreender aquela sabedoria que nos leva à salvação. Eu gostaria de perguntar-te: o que é isto? A salvação
pela fé em Cristo Jesus. A minha pergunta é, tu já crês em Jesus como teu Salvador? Já uma vez tu o convidaste para Ele ser o Salvador da tua vida? Já uma vez disseste ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que eu faço coisas erradas, eu sei que eu sou um pecador. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós falhamos, nós mentimos, nós erramos, nós fazemos muita coisa feia. Isso é pecado. E sabem que o pecado é uma coisa que Deus não gosta. Ele gosta de nós, mas não gosta do pecado que está em nós. E por isso é que Ele resolveu esse problema. Sabem como? Quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. É por isso que diz, há salvação pela fé em Jesus. Tu precisas de crer no Senhor Jesus. Senhor Jesus, realmente, eu preciso de um Salvador e o Salvador és tu. Não há outro. É esse Salvador que eu preciso. Por isso eu te quero na minha vida. Foi isso que Timóteo fez. Bem cedo. Se tu não fizeste ainda, é muito importante que faças. Porque Jesus tem muito para ti. Ele quer que tu digas, Jesus, eu quero-te como Salvador, para depois Ele dizer uma outra coisa que Ele diz, eu dou-te a vida eterna. É uma vida que dura para sempre. Uma vida que começa não só aqui, começa aqui, mas vai para a eternidade fora. Porquê? Porque nós vamos passar o tempo todo lá no céu com Ele. Nós merecemos? Não. É por causa de nós acreditarmos que Jesus fez isso por nós. E dizermos, Jesus, eu quero-te no meu coração, na minha vida, quero que tu sejas aquele que vai estar comigo sempre. Bem, também a palavra de Deus diz uma outra coisa. Timóteo não só precisava de ter espaço no seu coração para as coisas sagradas, para as Escrituras, mas ele sabe outra coisa. É que ele dava bom testemunho de todos. O que é que isto quer dizer? Quando nós chegamos lá, a Atos capítulo 16, e vocês podem ouvir a história de Timóteo, ele morava numa cidade chamada Listra e Icónio. E ele reunia-se lá numa igreja, juntamente com a sua mãe e a sua avó. E ele ouviu dizer que esse dia era um culto especial, sabem porquê? Iam ser visitados por um missionário. Quem seria o missionário? Olha, o missionário era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia passar pelaquela cidade e ele era bem conhecido porque era o tal apóstolo Paulo que também tinha problemas de saúde, mas ele mesmo assim estava sempre pronto para servir o Senhor. E o que é que acontece? O apóstolo Paulo chega lá, começa a falar para as pessoas que lá estão e estava lá Timóteo. Nós não sabemos bem a idade, mas talvez ele tivesse entre 16 e 17 anos quando Paulo chegou lá pela primeira vez. Eu posso imaginar o Timóteo assim encostado, talvez à parede lá do salão onde eles se reuniam, que não era bem um salão, era uma casa, não é? Ele lá estava encostado, porquê? Olha, nem havia tantos lugares como nós temos aqui, vocês estão sentadinhos, mas o Timóteo tinha que lá ficar em pé, não é? E o apóstolo Paulo estava a falar, e o apóstolo Paulo pôs os olhos em Timóteo. Sabem o que quer dizer? Ficou a olhar a Timóteo. Ele começou a perceber, aquele rapaz que está ali. Quando acabou a reunião, o apóstolo Paulo começou a perguntar às pessoas, quem é aquele rapaz que estava ali? Aquele rapaz chama-se Timóteo. E sabem o que é que diz a Bíblia? Toda a gente começou a falar bem de Timóteo. Será que lá na escola toda a gente fala bem de ti? Bem, agora não há escola, pois não, mas lá em casa, não é? Lá em casa, será que toda a gente, os teus pais, as tuas mães, e o meu filho é um querido, a minha filha, cuidado, é a melhor pessoa que há no mundo. Toda a gente diz isso bem de vocês, não é? E Timóteo tinha bom testemunho de toda a gente. Quando se perguntava por Timóteo, toda a gente dizia, Timóteo é fixe, não é? Não é? Como vocês dizem hoje, não é? Então, ele tinha uma outra característica, era esta. Sabem porquê, eu acho? Porque ele deixou aprender das Sagradas Escrituras desde cedo. Acho que era por isso, penso eu. Então, ele tinha bom testemunho. Procura fazer alguma coisa nesse sentido. Agradar a Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus sempre. Não é? Todos os crentes de Listra e de Icónio diziam muito bem dele, Timóteo. É bom. Quando vocês ouvem alguém falar bem de vocês até incham, não é? Ficam logo todos orgulhosos, não é? Que bom. Eu também gosto, todos nós gostamos, não é? De ouvir as pessoas dizer assim, pastor Theo, isto e aquilo. Eu não ouço muito isso, mas quando ouço fico feliz, não é? Vocês também, não é? Então, toda a gente, porquê? Porque ele tinha uma maneira de fazer as coisas conforme Deus queria. Bem, às vezes tu podes pensar, mas eu não consigo porque eu não sei como é que é de fazer.
Uma vez o Senhor Jesus disse que os seus filhos, aqueles que são filhos de Deus, que receberam o Senhor Jesus como Salvador, um dia iam receber poder para serem as suas testemunhas. Tu podes receber esse poder. Se tu és um discípulo do Senhor Jesus, pedes ajuda ao Senhor. Senhor, ajuda-me a ser uma boa testemunha, a fazer como Timóteo, aquela pessoa que tinha bom testemunho de toda a gente. Mas há outra coisa também, é que a palavra de Deus diz que nós não nos devemos envergonhar de testemunhar do Senhor. Isto é, está sempre pronto para falar dele. Agora, não adianta falar bem de Jesus às outras pessoas se nós nos portamos mal, não é? Não acham? Não faz sentido. Falar de Jesus quando, afinal de contas, nós fazemos asneiras, não somos obedientes lá na escola ou em casa, etc. Não faz sentido. Mas nós temos que trabalhar essas coisas todas. Bem, Timóteo, será que existe mais alguma coisa? Existe. É que, sabem, este rapaz, quando estava lá naquele culto onde o missionário Timóteo, o missionário Paulo apareceu, eu não vos disse que Paulo olhou para ele e disse: este rapaz vai longe. Este rapaz pode ser um grande ajudante na obra do Senhor. E sabem o que aconteceu? O apóstolo Paulo, que olhava para as pessoas e percebia logo que o Senhor ajudava a entender que eram as pessoas boas para o seu serviço, desafiou Timóteo. Timóteo era novo. Imagina alguém chegar à tua igreja e dizer assim: olha, eu quero que um dia tu vás como missionário para aqui e para ali. Tu terias que ouvir a voz de Deus, como o Eric Liddell foi, não é? Mas é importante quando alguém olha para nós e diz assim: tu podes ser um bom servo do Senhor. E foi isso que aconteceu. Será que Timóteo ia aceitar esse desafio ou não? Não foi muito tempo depois que nós já vamos encontrar Timóteo a seguir Paulo e a ser um ajudante de Paulo. Já na segunda viagem missionária, logo no início da segunda viagem missionária, este Paulo fez 3 viagens missionárias, ainda vamos falar um pouco sobre isso. Logo ele se juntou à equipa de o apóstolo Paulo. Porquê? Sabem porquê? Porque ele queria agradar o Senhor. Ele queria honrar o Senhor. E é muito importante nós queremos fazê-lo também. Bem, diz a palavra de Deus uma coisa. É que nós devemos servir ao Senhor com entusiasmo. Às vezes alguns meninos vêm à igreja ao domingo de manhã, queriam ficar mais na cama. E não é só as crianças, os adultos também, não é? Queriam ficar na cama mais tempo, queriam fazer outras coisas. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com entusiasmo. Levantas muito cedo, não é? Sabe uma coisa? Quando eu tinha 6 anos, 7 anos, eu estava sempre à espera que chegasse o domingo. A sério, é verdade. Porque eu gostava muito de ir à igreja aos domingos, não é? Lá ia eu, não é? Todo feliz e contente para a igreja. Eu gostava muito de participar em concursos bíblicos. Uma vez até com 8 anos recebi uma viagem por causa de um concurso bíblico. Eu não vos vou dizer onde é que eu fui, mas foi uma viagem interessante para mim, não é? Então, eu gostava muito de ir à igreja quando era mais novo. O Timóteo também, estou certo que sim. Então nós temos que servir ao Senhor com entusiasmo, não é? Não é vir assim com os olhos meio fechados, assim quase a arrastar os pés para a igreja. Não, a gente vem com vontade, com entusiasmo, não é isso? Pequenos e grandes, não é? Toda a gente, não é isso? Então, a Bíblia diz também muitas outras coisas, mas a grande pergunta que eu quero terminar hoje é esta: como podes agradar ao Senhor, tal como Timóteo? O que é que tu aprendeste esta manhã? Tu vais querer imitar também, para agradar ao Senhor como o próprio Timóteo agradou. Acho que várias coisas nós ouvimos. Primeiro, não fiques sempre aí com um ar de zangado ou zangada, sempre a queixar-te de tudo e mais alguma coisa. Dói-me a barriga, não posso fazer isto. Ou então, outras coisas que a gente sabe, não é? Não, Timóteo não fez isso. Ele queria agradar ao Senhor, não ficava ali. Coitado, os outros é que têm, eu não tenho. Não penses nisso. E mesmo que alguém importante falte na tua família, Deus Pai vai cuidar de ti, como Ele promete. Está bem? Outra coisa, nunca te esqueças. O lugar da palavra de Deus é muito importante. Timóteo, desde pequenino, sempre teve espaço para a palavra de Deus. Não é só tê-la no teu smartphone, no teu telefone, ou lá na estante da tua casa, não. É tê-la aqui no coração. Desejar muito a palavra de Deus. Depois outra coisa é ter um bom comportamento, como ele tinha. Toda a gente falava bem dele. Que coisa bonita, não acham?
E por último, estar pronto para servir o Senhor. Esta é a maneira de agradar a Deus. Vamos orar, pedir que Ele nos ajude. Mas nunca te esqueças de uma coisa mais importante de tudo isto. Já tens o Senhor Jesus como teu Salvador? Isto é o mais importante. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ajudas a nós podermos conhecer-te melhor. Através da Tua palavra, procurando ser obediente a tudo que nos pedes. Mas acima de tudo, obrigado porque Tu nos amas de uma forma tão especial, que Tu até enviaste o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Eu sei que nós somos pecadores, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro, por isso eu preciso de um Salvador como Tu, e eu desejo muito que o Senhor Jesus possa ser o meu Salvador. Eu quero que Ele venha mudar a minha vida. Eu quero ter espaço no meu coração, na minha vida, para a Tua palavra, aprender dela desde cedo e poder viver sempre com alegria, servir-te com entusiasmo. Eu peço que me ajudes, Senhor. E se alguém está aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador, possa hoje mesmo falar com os seus pais, pedir que eles expliquem melhor como é que podem ter Jesus como seu Salvador. Obrigado, Senhor, porque Tu nos vais ajudar a todos a agradar-te sempre. E nós Te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém.